Diferenciar o certo do errado até parece simples quando levamos em consideração uma área da filosofia chamada considerações epistêmicas. Trata-se de uma avaliação de proposições a partir da sua veracidade e falsidade. Analisamos as proposições e apontamos, elas são verdadeiras ou falsas. Sabemos, por exemplo, que precisamos beber água e nos alimentar, e se nos privarmos disso, podemos morrer. E isso se qualifica como uma necessidade epistêmica. Sabemos que isso é verdade, pois é um conhecimento que se dá a partir do fato da existência. Um outro exemplo é quando observamos uma criança pintando uma paisagem e perguntamos para ela: que cor você vai pintar o céu? E ela responde: azul. Aí nós perguntamos: mas por quê? E ela responde: ora, porque o céu é azul. A criança está expressando uma possibilidade epistêmica, pois para ela, a partir da experiência e da possibilidade de conhecimento que ela tem, o céu de fato é azul. Os exemplos abordados traçam uma linha entre o certo e o errado, e nós adquirimos esse tipo de conhecimento a partir da experiência. Porém, sabemos que quando nos referimos a questões éticas, a distinção entre o certo e o errado é bem mais complexa. A deontologia é uma área da filosofia que estuda como nós devemos nos comportar a partir de certas regras, certos princípios que são obrigatórios. Podemos dizer que há uma deontologia religiosa e uma deontologia secular. A deontologia religiosa, ela se funda a partir das regras que estão na Bíblia, como, por exemplo, os 10 mandamentos no Antigo Testamento. E Kant rejeita como fundamento de sua ética emoções e desejos. Para Kant, a ética se fundamenta na razão pura. Sendo pura, ela é a priori e formal, portanto sem conteúdo. Algumas teorias, como a teoria teleológica aristotélica, ela tem como telos, como finalidade última, a eudaimonia, a felicidade. Da mesma forma, o utilitarismo. O utilitarismo, analisando a consequência do nosso ato, vai afirmar que o ato está certo, portanto é ético, se a consequência gerar benefício para a maioria. Kant não é nem consequencialista e nem teleológico. Kant defende a deontologia na sua ética. Portanto, Kant parte de certos deveres, certas regras, certos mandamentos que devemos seguir, independente das consequências do nosso ato. Kant se refere a esse código moral de imperativo categórico. O imperativo categórico é o imperativo da própria razão e ele independe de fatores externos. Destacarei aqui 3 formulações do imperativo categórico presentes na obra Fundamentação da Metafísica dos Costumes, de 1785. A primeira formulação diz o seguinte: age apenas segundo uma máxima tal que possas, ao mesmo tempo, querer que ela se torne uma lei universal. Segundo essa formulação, as escolhas morais se encaixam em 2 categorias, em deveres perfeitos e deveres imperfeitos. Os deveres perfeitos são as leis universais que podem ser aplicadas por todos os seres racionais e não podem ser condicionados por situações e condições externas. Já os imperfeitos são aqueles que repousam sob circunstâncias e estão abertos à interpretação e discussão. Pensamos o seguinte: segundo essa primeira formulação que diz, age de tal forma que a sua máxima se transforme numa lei universal. Se nós conseguirmos universalizar a nossa máxima, que é o nosso ato pensado, ou seja, se todas as pessoas do mundo puderem realizar esse ato, esse é um ato ético. Já se essa máxima não puder ser universalizada, se todas as pessoas do mundo não puderem realizar esse ato e pensarem essa máxima, porque isso geraria caos para a humanidade, esse ato é considerado antiético. E a injustiça e a contradição estão justamente na exceção do imperativo categórico. Se eu quero, por exemplo, que a máxima seja universal para todos, mas eu quero abrir uma exceção no meu caso, eu estou caindo em contradição e sendo injusto. Já a segunda formulação do imperativo categórico diz o seguinte: age de tal modo que possa sempre tratar a humanidade, seja em tua pessoa, seja na pessoa do próximo, nunca como um simples meio para um fim, mas sempre ao mesmo tempo como um fim. Portanto, quando eu quero instrumentalizar alguém, tratar alguém como um meio e não como um fim em si mesmo, eu estou ferindo a dignidade dessa pessoa.
Respeitar a dignidade do outro é tratar o outro sempre como um fim em si mesmo e nunca como um meio. Pois no momento que eu trato outra pessoa como meio, eu estou tratando ela como um objeto, tirando dela a sua dignidade. Usar as pessoas como um meio para um fim meu é tirar delas o seu livre-arbítrio, é tirar delas a sua liberdade e é ferir, portanto, a sua dignidade. Já a terceira formulação diz o seguinte: portanto, todo ser racional deve agir como se fosse sempre, por suas máximas, um membro legislador no reino universal dos fins. O terceiro imperativo diz que as expressões da vontade humana devem ser vistas sempre como leis, que todos devem aceitar. E isso fica claro na lei de que não devemos jamais mentir, independente das circunstâncias, independente das consequências, pois a mentira desestabiliza a verdade e a confiança. E se a mentira fosse uma lei universal, se fosse permitido mentir, ninguém confiaria mais em ninguém. É como se nós abríssemos a portinha da mentira e deixássemos sair dela uma mentira apenas. Para Kant, essa portinha jamais deverá ser aberta, porque no momento que nós deixarmos uma mentira sair, é como se nós dessemos o aval para todas as mentiras que estavam lá escondidas saírem também. Portanto, Kant, nesse ponto, acaba sendo formalista e exigente até demais, considerado por alguns críticos, porque para ele jamais poderá se abrir uma exceção para mentira, para morte, para fraude, para qualquer ato que possa ser considerado injusto e errado para a nossa razão, para o nosso senso comum, para a nossa intuição. Um dilema interessante a ser analisado é o dilema do assassino do Machado, que diz o seguinte: tarde da noite, batem à sua porta. Você abre e se vê diante de um homem exigindo saber o paradeiro de um amigo seu. Você sabe exatamente onde está o seu amigo, escondido debaixo da cama no andar de cima. Você conta para o psicopata com um machado onde seu amigo está escondido ou mente e o manda procurar em outro lugar? A maioria das pessoas acataria sem hesitar a segunda opção e mentiria, mas não Kant. Ele argumentaria que mentira estaria em contradição com o imperativo categórico, de sempre dizer a verdade a despeito do resultado. Embora, depois de retalhar seu amigo, o assassino faça o mesmo com você. Pelo menos você morre sabendo que é moralmente puro e correto. Mas, se você mentir e sua mentira não tiver o resultado esperado, então será moralmente responsável pelo assassinato que se seguir, já que quebrou o imperativo categórico de, antes de tudo, não mentir. O imperativo categórico também se tornou um dos debates presentes no julgamento de Eichmann em Jerusalém, presenciado por Hannah Arendt. A defesa do nazista Eichmann acabou usando o argumento de que ele estava recebendo ordens e, portanto, ele não era responsável pelos seus atos. Eichmann mesmo chegou a invocar o imperativo categórico de Kant para tratar acerca da responsabilidade moral. Ele disse que, sendo um ávido seguidor do imperativo categórico, ele deveria seguir essas ordens superiores, essas regras que ele estava submetido. Mas, obviamente, essa é uma leitura totalmente distorcida do imperativo categórico kantiano. Enfim, a grande distinção entre o certo e o errado, o justo e o injusto, o bem e o mal, podem ser feitos, segundo Kant, pelo imperativo categórico. Se nós conseguirmos universalizar a nossa máxima, então estamos no lado do justo, do certo e do bem. Agora, se essa máxima não puder ser universalizada, se ela não puder ser realizada por todas as pessoas do mundo, então estamos no lado do errado, do injusto e do mal. Até mais!